Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 16 de outubro de 2023, hoje é dia de Santa Margarida Maria Alacoque. Papa no Ângelus. Ao ajudar os pobres, estamos com o Senhor, que está presente neles. Reportagem de Raimundo de Lima, do Vatican News. Como respondo aos convites de Deus? Que espaço dou a Ele em meus dias? A qualidade da minha vida depende dos meus negócios e do meu tempo livre ou do meu amor pelo Senhor e pelos meus irmãos e irmãs, sobretudo pelos mais necessitados? Foram as perguntas do Papa na alocução que precedeu o Ângelus deste 18º domingo do tempo comum, ao comentar o Evangelho do dia, que nos fala de um rei que prepara um banquete de casamento para o seu filho. Em sua reflexão, Francisco convidou-nos a dedicar tempo para Deus, que nos alivia e cura nosso coração. O Santo Padre ressalta ser o rei da parábola, é um homem poderoso, mas, acima de tudo, é um pai generoso que convida a participar de sua alegria. Em particular, ele revela a bondade de seu coração no fato de que não força ninguém, mas convida a todos, mesmo que esse modo de agir o exponha à possibilidade de rejeição. Observemos, continua o pontífice, ele prepara um banquete, oferecendo gratuitamente uma oportunidade de encontro, de festa. É isso que Deus prepara para nós, um banquete para estarmos em comunhão com Ele e entre nós. E nós, todos nós, somos, portanto, os convidados de Deus. Mas um banquete de casamento requer tempo e envolvimento de nossa parte requer um sim. Esse é o tipo de relacionamento que o Pai nos oferece. Chama-nos para estar com Ele, deixando-nos a possibilidade de aceitar o convite ou não. Ele não nos oferece uma relação de sujeição, mas de paternidade e de filiação, que é necessariamente condicionada por nosso livre consentimento. Francisco evidencia que, sendo amor, o Senhor respeita ao máximo a nossa liberdade. Deus se propõe, não se impõe. Nunca. Como sabemos dessa parábola muito conhecida, os convidados rejeitam o convite. Eles não se importaram, pois pensaram em suas próprias coisas. E aquele rei que é pai, Deus, o que faz? Não desiste, continua a convidar. Na verdade, estende o convite até encontrar aqueles que o aceitam, entre os pobres. Entre eles, que sabem que não tem muito mais. Muitos vêm, até encherem a sala. Irmãos e irmãs, quantas vezes não atendemos ao convite de Deus porque estamos ocupados pensando em nossas próprias coisas? Muitas vezes lutamos para ter o nosso próprio tempo livre, mas hoje Jesus nos convida a encontrar o tempo que nos liberta, o tempo para dedicar a Deus, que nos alivia e cura nosso coração, que aumenta a paz, a confiança e a alegria em nós, que nos salva do mal, da solidão e da perda de sentido. O Papa concluiu sua reflexão lembrando que é bom estar com o Senhor e exortando-nos a abrir espaço para Ele em nossas vidas, porque vale a pena, disse, indicando-nos onde dar espaço para Deus. É bom estar com o Senhor, abrir espaço para Ele. Onde? Na missa, na escuta da palavra, na oração e também na caridade, porque ao ajudar os fracos ou pobres, ao fazer companhia aos solitários, ao ouvir os que pedem atenção, ao consolar os que sofrem, estamos com o Senhor, que está presente nos necessitados. Muitos, porém, acham que essas coisas são perda de tempo e, por isso, fecham-se em seu mundo particular, e isso é triste. Por fim, o Santo Padre pediu que Nossa Senhora, que com um sim abriu espaço para Deus, ajude-nos a não sermos surdos aos seus convites. Notícias da Igreja Católica. O Papa: basta com as guerras. Elas são sempre uma derrota. Reportagem do Vatican News. As guerras são sempre uma derrota, sempre. No final do Ângelus deste domingo 15 de outubro, Francisco expressou tristeza pelo que está acontecendo em Israel e na Palestina e convidou todos os fiéis a se unirem à Igreja na Terra Santa e dedicarem a próxima terça-feira, 17 de outubro, à oração e ao jejum. A oração, explicou o Papa, é uma força mansa e santa para se opor à força diabólica do ódio, do terrorismo e da guerra. O Papa renovou o apelo pela libertação dos reféns, depois pediu veementemente que as crianças, os doentes, os idosos, as mulheres e todos os civis não sejam vítimas do conflito.
que o direito humanitário seja respeitado, sobretudo em Gaza, onde é urgente e necessário garantir corredores humanitários e ajudar toda a população. Irmãos e irmãs, muitos já morreram. Por favor, não deixem que mais sangue inocente seja derramado, nem na Terra Santa, nem na Ucrânia, nem em nenhum outro lugar. Basta! O número de mortos em Gaza subiu para 2.329 e o número de feridos chega a 9.714. Na manhã deste domingo chegou notícias de que o hospital anglicano Arab Ali em Gaza foi atingido por ataques israelenses. Nas mídias sociais, o arcebispo anglicano de Jerusalém, Hossan Naum, pede que as pessoas orem pela paz e explica que 2 andares do hospital foram danificados e 4 pessoas ficaram feridas. A sala de ultrassom e mamografia foi danificada. Enquanto isso, Israel abriu um novo corredor humanitário para os civis de Gaza por 3 horas, entre as 10 e 13 horas deste domingo, garantindo que não atingirá a rota indicada pelo nosso mapa para chegar a essa área. Também alertou que só lançará operações militares significativas quando os civis deixarem Gaza, desmentindo a acusação do Hamas de que um comboio de civis palestinos que fugiam do norte da faixa de Gaza havia sido atingido em um ataque. De acordo com o New York Times, que cita fontes militares israelenses, a invasão terrestre da faixa de Gaza, inicialmente programada para o fim de semana, foi adiada por vários dias, pelo menos em parte devido às condições climáticas que tornaram mais difícil para os pilotos israelenses e operadores de drones fornecerem cobertura aérea às tropas terrestres. Enquanto isso, em resposta ao lançamento de mísseis antitanque pelo Hezbollah a partir do Líbano, um dos quais resultou na morte de um civil israelense e deixou vários feridos, Israel isolou uma área de até 4 quilômetros da fronteira norte com o país dos Cedros e começou a atacar posições militares da organização islâmica xiita em território libanês. Notícias da Igreja Católica. Na manhã de sexta-feira, 13 de outubro, o relator-geral do Sínodo, o cardeal Jean-Claude Oleric, fez uma reflexão introdutória sobre a corresponsabilidade da missão. Este é o conteúdo do 3º módulo, dedicado à seção B2 do Instrumentum Laboris do Sínodo da Sinodalidade, que é abordado a partir de hoje, no caso, a partir de sexta-feira, dia 13 de outubro. Oleric disse que neste módulo tocamos em alguns dos pontos-chave do nosso sínodo, por isso pediu aos presentes que não dessem respostas precipitadas, que não considerem todos os aspectos destas difíceis questões. Temos teólogos que podemos consultar e temos tempo para rezar e aprofundar as questões que identificamos para chegar a uma conclusão na segunda sessão em outubro de 2024, disse o cardeal Jean-Claude Oleric. Notícias da Igreja Católica. Por causa do sínodo da sinodalidade que está acontecendo em outubro no Vaticano, a plataforma Juan Diego Network faz uma iniciativa de oração chamada Rosário pela Igreja, a qual é possível se juntar virtualmente de qualquer parte do mundo. As transmissões ao vivo do Instagram acontecem todos os dias às 15h40 horário de Roma, 10h40 horário de Brasília. Notícias da Igreja Católica. Nossa Senhora Aparecida é a Senhora da Vida, por isso hoje nós dizemos sim à vida, não ao aborto, disse o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, na quinta-feira, 12 de outubro, na missa solene pela festa da Padroeira do Brasil no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Durante a homilia, o bispo também criticou o desmatamento em massa e pediu por igualdade social. Sim à vida e não ao desmatamento, não a essa atitude de depredação da Mãe Terra, disse o bispo. Notícias da Igreja Católica. O arcebispo de Rabat, Marrocos, e presidente da Conferência Episcopal Regional dos Bispos da África do Norte, cardeal Cristóbal Lopes Romero, denunciou a violência de que são vítimas os migrantes em várias partes da África quando se dirigem para a Europa. Ele disse que sofrem dramas como a venda de escravos. Tem crianças, adolescentes que foram vendidos até 3 vezes. Entrevistados pela agência ICI no dia 2 de outubro, o arcebispo de Rabat disse: "Vemos que há cada vez mais problemas psiquiátricos porque as experiências que vivenciam na travessia do deserto são tão traumáticas que não é de surpreender que um adolescente, um jovem, até um adulto fique com sequelas. Estamos falando de roubos, violência, estupro e venda de escravos", disse o cardeal. Segundo a agência turca Anadolu, até meados deste ano, as autoridades marroquinas reportaram mais de 25 mil tentativas de migração irregular daquele país para a Europa. Com isso, haveria cerca de 366 mil tentativas de migração irregular nos últimos 5 anos a partir do país do norte da África.
Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.